Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. E hoje eu tenho aqui no estúdio, com prazer imenso de receber minha amiga, ela que é empreendedora, esposa, mãe de duas crianças, que hoje já grande, né? Adolescentes. Adolescentes, fotógrafa, e hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre a maternidade, sobre o empreendedorismo, sobre o trabalho. Será que existe como conciliar tudo isso? Tem um segredo? Tem alguma coisa que a gente possa aprender, né, para fazer isso? E a gente vai falar sobre vida real, assim como eu, como ela, como você, passa por todo esse desafio. Então, como tema do nosso episódio é trabalho e maternidade, como conectar propósito, carreira e família. Fica conosco nesse assunto. Kézia, obrigada por estar aqui, a sua disponibilidade de tempo, de presença, eu agradeço muito. Eu que agradeço. A gente já tem um tempo que a gente está querendo conversar e nunca consegue, né? Agora a gente vai fazer essa conversa A ao gente... vivo. Exatamente. E eu amo podcast, amo conversar. Você sabe que a gente ama trocar histórias, né? Então, se eu puder cooperar de alguma forma, eu vou amar. Ah, vai ser ótimo dividir essa história com você. E já vai me contando, além da fotografia, da maternidade, do trabalho, quem é a Kézia? Não tem como eu falar quem é Kézia assim antes eu falar o momento que eu tô vivendo agora, que é uma nova Kézia, uma descoberta nova. Então, assim, eu tô vivendo é, uma descoberta numa vida cristã. Eu mudei todas as minhas. Como que eu posso dizer? Todas as minhas prioridades. Então, a Kézia, que era uma Kézia talvez de 5 anos atrás, hoje é uma Kézia que se preocupa com os princípios e valores de viver uma vida em Cristo. É, Viver uma vida que segue não os meus sonhos e os meus ideais, mas talvez aquilo que Deus tem para mim. Então, eu estou numa descoberta ainda de quais são o meu chamado, o meu propósito para o período em que eu estou aqui na Terra. Isso, que lindo. Ah, mas por certo também isso vem nessa construção de maturidade, de valores, Sim. de sensibilidade que você sempre teve, né? Uhum. E aí, conta como que você está conseguindo aliar esse seu propósito em Deus com todos os outros papéis que você também exerce, a maternidade, o trabalho. A gente sabe que você faz lindos ensaios, tem um Sim. estúdio fotográfico aqui na Aham. cidade. E como você faz? Como que você tem feito e qual é essa descoberta? Então, isso veio depois de um período difícil em que eu passei. Quando. Aí pode começar pelo começo? Pode? É, Quando eu comecei com a fotografia, eu comecei com um intuito, que era, minha filha estava novinha, eu tinha um filho de 4 anos na época, e a minha filha com 2 meses. E a gente tinha acabado de fechar um comércio, e aí eu pensei assim, o que que eu vou fazer agora? Porque eu estava desempregada com uma criança, e eu pensava, eu não vou conseguir um trabalho e colocar eles numa creche, porque a minha prioridade sempre foi as crianças, conseguir, eu nunca tive uma rede de apoio tipo assim, para deixar eles. E também nunca quis deixar esse papel com a minha mãe. Então, sobrecarregar até porque ela já era idosa, meu pai também. E aí eu pensava, o que que eu posso fazer para ficar com os dois, né? O que que eu consigo fazer? E aí onde surgiu, não foi algo pensado, mas surgiu essa oportunidade de fotografar, de entrar na fotografia. E não sei, porque se eu for contar a história toda, vai demorar. Aham. Mas agora, o momento em que eu tô vivendo, foi onde eu voltei nesse período. Eu voltei lá atrás e pensei, qual foi o motivo que me fez começar com a fotografia? Foi ter prioridade nas crianças, nos meus filhos. Eu nem lembro a pergunta que você fez. Não, eu tinha te perguntado isso mesmo, como você tem feito, né, para alinhar o seu propósito de uma vida cristã, mais pautada em Deus, na Sim, isso, família, com o exatamente. seu trabalho, E sua aí, carreira. agora, no momento em que eu tô vivendo, eu voltei para aquela Kézia de 10 anos atrás, quando começou na fotografia, para olhar o que que me fez começar na fotografia, o porquê que eu tô nesse trabalho. E aí, hoje em dia, a minha prioridade voltou para os meus filhos. Então, tipo assim, eu vivi aí 10 anos como fotógrafa, vamos dizer assim, é, pensa nos meus sonhos, nas minhas carreiras, correndo atrás de tudo. As crianças sempre ali do meu lado, mas eu não vivi totalmente como mãe. E isso surgiu uma cobrança muito grande.
Não sei se tá confuso, Não, sim. mas Eu só queria que você falasse, assim, o que seria ser totalmente como mãe, entendeu? Pra você, o que na seria esse minha conceito? mente era a referência que eu tinha da minha mãe, dona de casa, Uhum, que viveu só para os filhos, para casa, e hoje em dia a gente tem uma realidade completamente diferente. A sim. mulher de hoje em dia, ela quer ser empreendedora, ela quer ir atrás dos sonhos dela, ela quer viver para ela, e isso me tinha uma cobrança muito grande, porque eu vivi tudo isso, que é o exemplo hoje, vamos dizer assim, que o mundo mostrou durante um bom tempo, que a mulher pode correr atrás dos sonhos dela, fazer várias coisas, e eu vivi aquilo tudo. E hoje eu me deparei com uma outra realidade, em que eu pude viver tudo isso dessa forma. E quando eu cheguei no auge, vamos dizer assim, eu falei, não é isso que eu quero. Quis fazer um caminho reverso, E eu né? tô vivendo vamos dizer assim, essa nova Késia, que é olhar e falar assim, não, não é isso, não era isso que me completava. Então, assim, eu tô meio que para as pessoas, vamos dizer assim, voltando, realmente, não é retrocedendo, né? É. Mas é retornando para o que era o que eu sempre busquei, que no fundo eu acabei me perdendo. Que às vezes são os seus valores mesmo, Sim, né? É o que você entende exatamente. como valor de vida, Só que como no você de... quer seguir. Exatamente. Só que no decorrer desse caminho, eu me perdi, eu não percebi. Então eu fui muito assim, com muita sede ao pote atrás dos meus sonhos e não percebi que no meio disso tudo tinha uma família, tinha filhos. E quando eu me realizei, realmente, cheguei aonde eu queria, eu falei, cara, não é isso, isso não me completa. Quais, para que realmente eu tô aqui, né? É, eu quero viver como? E aí eu comecei a me questionar muito. Foi uma fase muito confusa para mim, muito difícil de autoconhecimento, de Sim. entender e até aceitar a nova Késia, que foi muito difícil, porque eu me cobrava muito, eu era elétrica, ligada no 220, não parava, tá sempre em movimento. De repente eu comecei a desacelerar para poder entender e aceitar que eu quero ser mãe, eu quero ficar com as crianças. Hoje a minha prioridade é totalmente viver com eles, para eles. Então, assim, tô mudando a minha rotina, não sei nem se já dá para falar isso agora aqui, mas tô mudando a minha rotina, não vou largar De totalmente a trabalho, né? fotografia, mas eu vivo muito mais para eles hoje em dia e muito pouquinho. Assim, não largo porque eu amo realmente, mas eu atendo, para quem atendia 11 no dia, hoje eu atendo um, dois. Sim, Então eu consigo hoje achando ainda esse equilíbrio, porque é lógico, a gente está sempre em busca. em busca, mas hoje eu me vejo assim completamente diferente da Késia de talvez uns 5 anos atrás, que só Sim. pensava em trabalho, que minha realização era só trabalho, onde eu me perdi ali. E agora eu tô muito mais assim, me encontrando, entendendo o que que eu quero, aceitando também essa essa nova Késia. Tá vendo? Surpresas aqui. Até porque também, assim, a gente vai, de acordo com a vida, a gente vai percebendo algumas prioridades. As crianças, elas estão em fase de pré-adolescência e adolescência. Sim, Então você começa com preocupações novas de quando eram crianças. Eles viviam no estúdio comigo, então assim, estudavam próximo do estúdio na época, então tudo me facilitava, retornavam, ficavam ali comigo, eles mesmos se distraíam, brincavam. Hoje não tem mais isso, então hoje a gente tem que dar uma parada, olhar e falar, peraí, o que que tá acontecendo? Porque você sabe, você é mãe de... Já passou dessa fase, né? é. De adolescência. Mas você olha e você fala assim, peraí, o que que tá acontecendo? Eles precisam de mais atenção minha. E aí foi onde eu meio que dei uma acordada e eu olhei e falei: não, eles precisam da minha atenção, a minha casa precisa, meu esposo precisa, eu preciso ter essa conexão com Deus, porque estava tudo muito no modo automático. Então, tudo foi, eu vou falar que virou uma bagunça para depois ser consertada. Sabe o que eu vejo também, Kézia? Os seus filhos estão com que idade agora? Ela vai fazer 11 em março e Emanuel faz 15 agora em fevereiro. Luísa, né? Luiz e Emanuel. Luísa e Emanuel. E o que que eu vejo? Assim, até semana passada eu gravei aqui com a Juliana Pereira, Juliana Barros, pedagoga, Aham. coordenadora, e a gente falava sobre educação.
E aí a Gil falava pra mim assim, a gente conversava sobre isso. Às vezes a gente vive num mundo de adultos muito ocupados. Uhum, E quando o exatamente. adulto está muito ocupado, às vezes ele não faz esse olhar para a criança, né? E a gente está ali no modo automático, como você disse, cuidando Sim, da vida profissional, cuidando de tudo que a gente entende como importante sim. para prosperar e poder também oferecer um melhor para a família, né? Poder escolher é um privilégio, poder escolher, falar assim, eu posso reduzir minha agenda. Isso é um privilégio, né? Nem Sim, não é todas a as realidade de todo mulheres mundo. podem fazer isso. Exatamente. Então, assim, poder escolher e querer escolher já é outra É coisa. Porque tem diferente. gente que pode também, mas não quer. Então, é entender realmente o que a gente deseja, né? E A- nisso a gente até se assemelha, porque muitas vezes eu troquei minha carreira, troquei minha profissão para poder fazer esse ajuste de conciliar a minha vida familiar com o meu trabalho, né? As duas coisas são muito importantes para mim. Uhum. Então, eu sempre gostei de equilibrar. E eu acho que é esse o seu momento. Você É, está tentando colocar esse ponto de equilíbrio. eu custei achar o equilíbrio. Foi muito difícil entender quais eram as minhas prioridades. Precisei passar por algumas dificuldades para Sim. conseguir chegar. Eu costumo falar que assim, ou a gente não enxerga, ou Deus faz a gente enxergar. E Deus me fez enxergar, mesmo passando por algumas dificuldades, Ele me fez. Mas tudo eu entendo que é para evolução. Tipo assim, hoje eu me vejo totalmente diferente, muito mais acelerada. Eu me cobrava muito, 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 me cobrava demais. Hoje eu não me cobro tanto. Hoje parece que assim, as coisas estão mais claras, sabe? Sim. Muito mais claras. E você tinha falado um negócio interessante, que é a questão da realidade. Tipo, eu tenho uma realidade de quando comecei, eu precisava é, começar a trabalhar porque eu precisava financeiramente da renda naquela época. Mas eu queria conciliar com as crianças. Hoje, a minha realidade é outra. Eu posso escolher entre trabalhar ou não, porque o meu marido é o provedor. Mas eu não admitia, eu não aceitava. Então, assim, até eu entender isso, de que, poxa, a minha realidade me permite isso, por que não aceitar? É, porque na verdade, é, a gente fala muito disso na minha terapia, sabe? Quando uma mulher escolhe cuidar da família e da casa, não é só o marido que é o provedor, são os dois Sim, ocupando papéis sim, diferentes, né? sim, O dinheiro ali, ele é da família. E sim. aí, quando existe esse acordo, quando existe essa comunhão dentro da família, isso não tem problema, porque você entende que ali Uhum, os dois estão provendo. sim, Você vai estar provendo com o seu ato de amor, de cuidado, uhum, seu marido também. Mas é lógico que alguém vai precisar ocupar esse papel de maior tempo de cuidado. Então uhum, é uma escolha e um ajuste mesmo familiar, né? sim, E eu entendo o que você está falando, porque aham, eu acho que a gente se assemelha muito nisso de priorizar uhum, a família, né? E eu tenho um filho já com 20 e em contrapartida eu tenho um com 5. Então muitas vezes eu vou lá e volto, né? Tentando fazer um balanceamento onde eu possa acertar mais, uhum, hoje na educação das crianças menores, né? E não me culpar pelo que eu já fiz, porque eu acho que esse é o grande entendimento da vida, né? É exatamente. entender cada momento, porque quando a gente começa a nossa conversa, você mesma diz, né? Ó, quando eu comecei a empreender na fotografia, eu tinha essa necessidade porque eu Uhum, fechei um comércio e precisava recomeçar profissionalmente. Então, eu uhum. entendo que ali existia uma necessidade maior financeira, Sim, né? sim, com Então, aí você certeza. construiu tudo isso, né? Então, Uhum, eu acho que é esse sossego que tem que ter. É de que agora você consegue respirar e olhar e falar assim: não, agora eu posso, né? uhum. Agora eu posso me permitir pausar, desacelerar, remontar minha agenda. Pra que tudo isso, né? Pra que eu tô correndo Sim. tanto? E às vezes é até uma cobrança também, né? Tipo, ai, é, do, do, do exemplo que o mundo vai fazendo para a mulher, a gente às vezes vai se moldando naquilo, se comparando com a maioria, tanto para um lado quanto para o outro. Às vezes a gente se cobra demais, e eu passei por essa fase de olhar e falar: nossa, onde eu estava esse tempo todo? Que as crianças cresceram e eu só pensava em trabalho. Eu estava ali, não da forma que eu gostaria, mas aí pensei, poxa, eu vou ficar me lamentando ou eu vou mudar agora? Então, assim, não fiquei me cobrando com relação a isso. Hoje eu não me cobro tanto, porque eu me cobrava muito, até profissionalmente e como mãe. E eu vejo isso muito com as mães que às vezes vão no estúdio também.
que elas abrem mão do trabalho e ficam se cobrando, Sim. se sentindo menos, quando na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. É. Né? Eu acho que o problema maior é essa cobrança que às vezes a gente Eu acho que faz. é entender, né? Se entender, né? Tipo assim, o que que eu quero oferecer nesse momento, né? Pro Sim. mundo, pra minha família, pro núcleo que eu vivo. Uhum. Por exemplo, muitas vezes eu interrompi algumas carreiras que estavam indo muito bem. Mas Uhum. porque pra mim a prioridade sempre foi minha família. E lógico que hoje em dia a gente é julgada por ocupar esse papel, né? As pessoas Exatamente. olham torto e aí a gente não tá falando de uma construção social sobre igualdade ou desigualdade. Não é Uhum. isso, gente. O que a gente está falando são sobre cada valor que move o indivíduo. Sim, Porque o que para mim é importante, às vezes para o outro não vai ser. exatamente. Né? Então, se entender, ter autenticidade para falar assim, olha, é o que é a minha decisão, eu acho que esse é o maior ponto, porque quando você se entende, você não se importa, porque o outro sempre vai julgar. Se você é essa mulher que trabalha muito, o Vai ser outro vai te julgada. julgar. Se você é essa mulher que decide se dedicar ao lar, Uhum. o outro vai te julgar. Então, eu acho que o maior ponto do equilíbrio é buscar esse entendimento, o que eu desejo para mim. O Foi que serve esses, para o meu alinhamento de família, né? sim, foi esses questionamentos que realmente eu fiz. É, o que que eu quero? Porque eu me perguntei muito, por que que eu comecei na fotografia? Para que eu tô fazendo? Eu amo, não consigo largar. Mas será que dá para eu reduzir e conseguir dar mais atenção nas crianças sem que isso seja um peso? Porque não é só fotografar, é editar. É um desgaste muito grande por Sim, trás de tudo aquilo que parece ser lindo. Quando eu comecei, eu falei, gente, isso é maravilhoso. Na minha cabeça, até sim. você entrar e ver as realidades, as dores, as Tem os dificuldades. processos, né, que às vezes não são tão fáceis. Não Não é é. só o clique, né? Desgasta muito, te suga muito, principalmente porque eu trabalho com a criatividade, então eu preciso estar sempre pensando, estar sempre em movimento, sempre criando coisas novas. E acabou que, por exemplo, esse ano, antes eu tinha um estúdio que ficava em frente ao Colégio das Crianças. Eu mudei completamente. Eu botei o meu estúdio no centro, as crianças foram estudar em Olaria e eu morando na Califórnia. E É. um de manhã, outro à tarde. Então você pensa, minha vida era vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu vivi um ano assim, que foi esse ano de 2024, nessa Sim. correria toda. Vou pra lá, vem pra cá. E eu vivi muito mais como mãe Uber, carregando as crianças pra cima e pra baixo, do que em si no estúdio. E aí foi onde eu precisei fazer algumas escolhas. Tipo, vale a pena eu estar aqui? Vale a pena eu estar me deslocando? Porque já teve um período que o estúdio também era na sua casa, né? Sim, Foi ano na minha retrasado. casa. E como que você vê tudo isso, assim? Eu sei E- que você não quer contar tudo. Ainda não Então, não pode. sei se eu posso. Talvez eu conte. Eu vou acabar contando porque não vai ter jeito. O que acontece? Eu realizei o sonho de montar um estúdio do jeito que eu queria. Sim, Cheguei, vamos dizer, no auge. E quando eu fiquei 3 anos ali, né? Há sim. 3 anos ali. E quando eu olhei, eu falei, cara, é isso que eu quero. Me desgastar, sair de casa, levo uma criança no colégio, volto. Do almoço na outra, volto. Volto com ele, almoço, volto pro estúdio para atender um ou dois clientes. Volto para casa para editar, porque levei o computador para casa. E eu olhei aquilo tudo e falei assim, não tá fazendo muito sentido. Então, assim, como que eu vou fazer para organizar isso tudo? E aí eu precisei dar uma quebradinha e pensar assim, eu preciso desse estúdio, por mais lindo, maravilhoso que seja, que todo mundo fala assim, Kes, ele é lindo. Será que eu preciso realmente? Será que ele me completa? Será que é isso? E aí eu falei assim, paro ou não paro? Porque eu já pensei 50 mil vezes em parar. Quando você passa por uma dificuldade, você pensa, gente, Sim. vale a pena parar? Mas eu não consigo, eu gosto. Às vezes é só Ficar. reduzir, né? Sim, O exatamente. processo, reduzir os gastos. Eu tive muito isso, né? Quando Aham. eu tava com a loja aberta e Sim, decidi fechar. sim, Também exatamente. foi Não é uma difícil. decisão fácil. Não é. Mas aí eu comecei a ser mais racional. Eu olhei e pensei assim, peraí, vale a pena? Não vale? O que que eu faço? Dá pra montar? E aí eu comecei a voltar um pouquinho e a lembrar como era na minha casa.
Tipo, tem os prós e tem os contras. E aí eu olhei e falei Sim. assim, poxa, na minha casa eu conseguia conciliar, eu conseguia dar atenção nas crianças. Então, assim, eu quero reduzir. E as crianças estavam em casa, Estavam em no casa. conforto. E eu confesso, toda vez que eu vou pro estúdio, eles falam, ai, mãe, não quero ir, quero ficar em casa. E aí você deixa as crianças sozinhas em casa, aí você obriga a ir com você. Eles ficam lá reclamando, porque não querem ficar lá. Porque é chato pra eles ficar lá, Sim. né? E aí eu conversei com meu esposo e falei assim, cara, eu quero voltar. Mas eu custei a entender isso. Eu falei, eu quero voltar pra casa. Eu quero ficar aqui. Eu gosto do atendimento personalizado. Eu gosto de ouvir as histórias dos clientes. Eu gosto de conversar. Eu não gosto daquela coisa que entra um, sai outro, entra um, sai outro. Sim. E aí eu falei assim, como que eu vou fazer isso tudo se encaixar, né? Agora os dois vão estudar de manhã. Então minha rotina vai mudar. Eu iria ter que ir de manhã em olaria, buscar na hora do almoço e depois eu teria que voltar para o centro, para o estúdio. Será que é isso que eu quero? E aí eu analisei, pensei, custei a tomar essa decisão, porque para eu tomar eu tenho que balancear muito as coisas. E eu falei, não, eu vou retornar para casa. E aí agora, dia 15 de fevereiro, eu vou fazer a mudança. Os clientes ainda não sabem. Vamos bloquear o episódio. Vou fazer a mudança dia 15, Eles mas vão eu estar tô. sabendo agora, né? Quem Ah, assistir. mas eu tô assim. As pessoas olham e falam assim: nossa, mas é tão lindo. Mas sabe quando você, tipo assim, não te completa aquilo Ô, tudo? Kézia, quanto tempo você tá atuando na fotografia? Mais 10 anos, vai fazer Mais 11 de 10 anos. anos. Você já tem os seus clientes muito personalizados, né? E fiéis. Sim, tenho. E eu gosto dessa coisa, assim, Intimista. mais aconchegante. É como se, por mais que eu deixasse ali aconchegante, bonitinho, não é a mesma coisa que eu estar em casa. Sim, A minha criatividade é diferente. Eu tenho esse tempo de arrumar, de estar ali olhando, pensando o que que eu vou fazer de diferente, o que que eu vou trazer de novidade. E as crianças estarem em casa. Então, assim, eu olhei e pensei, qual é a minha prioridade? Eu gosto, é um sonho. Não tenho mais aquela coisa de quando a gente começa, que a gente é mais jovem, que a gente tem almeja, ai, eu quero isso, eu quero aquilo. Não tenho mais isso. Tipo assim. o que seria isso, assim? Uma vaidade, talvez? Isso, Um essa coisa ego? de, eu quero ser o melhor, eu quero O ganhar mais prêmios. E importante, não tá? tenho isso mais, isso não é minha prioridade. Então, assim, eu quero fazer com amor, me satisfaço no que eu gosto, eu Sim, amo montar cenários, amo conversar com as famílias, mas sem aquela cobrança de de competitividade, de destaque, né? chegar em algum lugar. Sabe aquela coisa que quando a gente começa com aquela garra, aquela coisa de. Não sei se até a idade, a maturidade, eu não sei o que que é. Eu Mas assim, eu quero acredito. ter a minha renda, gosto de ter o meu dinheiro, quero me realizar fazendo o que eu gosto, mas sem cobrança de. Sem comparação também Sim. com outros Equilibrando a sua vida, profissionais. né? Olhando realmente o que faz sentido, né? Para sua Sim, vida, para sua realidade. E exatamente. conciliando tudo. Eu acho Vou que isso falar é que eu acho que ótimo. assim, tirei comparação, tirei cobrança e olhei o que eu realmente queria. Ouvi a vozinha assim, o que que eu quero? O que Sim, que me fez bem? Porque é uma coisa que é engraçada, eu sempre olhava a zona de conforto e o cômodo como algo ruim. Sempre olhei como algo ruim. E estar na minha casa era bom, era confortável, não pagava aluguel, era gostoso, era mais fácil, eu não precisava sair de casa. E eu olhei isso, quando eu tava lá, como coisa ruim. Eu pensava assim, isso é muito ruim, eu não posso me estabilizar. Eu tenho que estar sempre em movimento, sempre em crescimento. E depois eu olhei e falei assim, cara, isso era ótimo. Era maravilhoso estar ali. Eu proporcionar esse conforto para as crianças, para mim. A demanda de tempo, sai, vem cá, vai lá. Limpa estúdio, volta, o estúdio é muito grande. sim. Então, tipo Tem assim, como simplificar a vida também, né? Mas eu acho que essa é a vida de todo mundo, né? A gente vai fazendo os ajustes, a gente vai entendendo cada período que a gente vive e vai ajustando. E eu acho que para uma mulher que empreende, que que também está educando e criando os filhos, esse é o grande desafio, né? Se a gente perguntar para qualquer uma, esse vai ser o grande desafio, como que eu consigo equilibrar, né, uhum, o meu negócio, como que eu consigo equilibrar com o meu tempo de qualidade com a minha família. Eu acho que é o grande desafio de todo mundo. Então, é isso mesmo, é se entender. E quando a gente assume essa decisão, é uma decisão muito individual, muito. Então, assim, sim, eu sei que você está fortalecida na sua decisão, uhum. assim.
tenho certeza. Uhum. 3 anos pensando, vivendo, você sabe. E também era necessário também Sim. ter esse ponto de partida do Uhum. sair de casa, né? Sim. Também era necessário para você entender o que era lá fora. Porque senão você também talvez ficasse a vida toda dizendo, ai, mas se, ah, Sim, mas se. sim. E realmente foi o que aconteceu. Eu sempre fiquei, mas se eu montar e realizar meu sonho, ir pro centro e fazer isso, fazer aquilo. E quando eu fui, eu falei, Não é isso tudo. não, não é isso tudo, não é o que me completa, não é o que me deixa feliz. Eu gosto realmente de atender menos pessoas, mais personalizado, mais calmo. Sem a correria que eu vivi muitos anos. Vivi muitos anos nessa correria, nessa loucura, fazendo tudo meio que no automático, leva a criança pra lá, volta pra cá. Sim. E hoje, o me aceitar desacelerada foi um processo. Até porque as crianças também estão em outra fase, né, Késia? Eles já não demandam tanto esse cuidado, né? É mais uma Assim, é um atenção. outro cuidado. Exatamente. Eu preciso estar presente, conversar com eles. Presença, é. Exatamente. Não é aquela coisa de tanto cuidado, ai, tem que dar comida, tem que fazer. Físico. Não, eu criei eles muito independentes, mas eu preciso estar atenta ao que está acontecendo, O que estão conversar assistindo, o muito. que estão fazendo durante o Exatamente. dia, Exatamente. porque é um grande desafio também não criarmos crianças negligenciadas. E Sim. foi essa conversa do nosso último episódio. A gente vê Uhum. adultos tão envolvidos com o trabalho, né? Eu falo que são adultos muito ocupados, que esquecem de olhar para a infância, Sim. sabe? Então a gente está vendo crianças muito carentes, muito presas à tela, sabe? Crianças que não estão se desenvolvendo bem porque tá sentindo falta desse adulto presente, né? Todo Exatamente. mundo Ela decidiu já não cuidar tem do infância trabalho. quando E, tinha, e como eu não tinha tô nem, assim, antigamente. julgando, dizendo que toda mulher tem que ir pra casa, ficar em casa com os filhos. Aham. Não, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo é que precisa fazer esse ajuste familiar, né? Peraí, aqui Sim. na nossa família, quem vai dar o suporte e quando? Como que a gente consegue se Exatamente. ajustar? Será que se eu me dedicar, né, as crianças vão estudar de manhã, se eu me dedicar um pouco da minha tarde, marido, quando você chegar, você tem como me dar esse suporte para eu editar? Né? Uhum. O ajuste ele é muito legal, o equilíbrio até familiar. E foi até entender que essa era a minha realidade, Sim, né? De aceitar, peraí, eu preciso parar de trabalhar? Eu preciso do trabalho? Então, como que eu faço? Entender que a minha realidade é completamente diferente das outras pessoas. E aí, isso daí foi eu começar a desacelerar, olhar. Também passei pelo processo que eu acho importante falar do burnout, que foi onde foi o estalo para mim. sim. Porque eu trabalhava, nesse período em que eu me perdi de trabalho, eu trabalhei igual uma louca, me dedicando, querendo chegar em algum lugar que eu não sei nem onde era. A realidade é essa, que às vezes a gente se perde nos nossos sonhos, principalmente que acho que quem é empreendedor, que é chegar em algum lugar e aí, pra que aquilo tudo? Então eu trabalhava muito, acabei me perdendo nisso tudo, desenvolvi uma estafa, foi onde eu olhei e pensei, o que está acontecendo? E aí Te deu foi a vontade de parar, né? foi esse o estalo que eu falo que Deus me deu, que ele me parou. Foi esse estalo que eu precisei para acordar. Porque aí eu precisava parar realmente com o estúdio. Porque o tratamento do burnout é você se afastar completamente do trabalho. E aí eu fiquei, vamos dizer assim, 2 anos que eu descobri o burnout, 3 anos, eu fiquei paro ou não paro? Desacelero, o que que eu faço? Mas eu Mas fui. foi recente, não, né? Já tem um tempo. O burnout, os primeiros sintomas começou com 5 anos, há 5 anos atrás. Então eu Uhum, trabalhava muito. Atendia tipo 11 pessoas no dia, 10 pessoas no dia e passava a madrugada editando. uhum. Porque tem o processo de edição, mesmo com funcionária, tudo, Hum, eu passava editando. E eu fiz aquilo porque eu amava. Sim. Tipo, eu não enxergava que estava além. As pessoas até falavam que você está trabalhando muito. Então eu trabalhava de domingo a domingo praticamente. Mesmo as crianças ali comigo, eu dando atenção, não deixando faltar nada para eles, levando e buscando no colégio, eu Que também é um trabalho, né? sim, eu tentava dar conta de tudo, era uma loucura, era uma correria, mas eu amava. Então, isso foi uma dificuldade para eu entender que estava errado. Porque como eu gostava muito, era um prazer para mim enxergar que estava além do limite, que eu
só via trabalho, que eu só queria realizar meus sonhos e que existia uma outra vida por trás, eu não enxergava isso. Sim. E aí eu precisei passar por um burnout, um esgotamento mental mesmo, e tipo assim, cheguei num estágio assim bem avançado, porque eu já tava assim com pressão alta, sentindo tontura, lapsos de memória, eu não conseguia mais tipo lembrar palavras, eu ia esquecendo. Às vezes eu esquecia uma coisa, esquecia outra. E os primeiros sintomas foi meio que uma depressãozinha. Eu achava que eu tava com depressão, mas não era. É muito parecido os Era um sintomas. cansaço, né? Era um Extremo. cansaço. E aí, quando eu tava no auge, aí eu comecei o tratamento. Já tem acho que mais de 2 anos que eu tô na terapia. Eu comecei um tratamento. E aí precisava ter uma decisão: para ou continua. Aí eu reduzi. Eu atendia um, dois clientes. Um, dois clientes. E esse estalo, eu vou te falar que foi no período de pandemia também. Sim, Porque nesse período de pandemia, a gente parou tudo e foi viver com as crianças em casa. Não sei como foi com você, mas eu fiquei com as crianças em casa. sim. E quando eu fiquei com eles em casa, foi uma realidade que eu não vivia, porque eu vivia trabalhando o dia inteiro. Eu amei. Amei ficar com eles, assistir filme, comer pipoca, brincar, jogar jogos. A gente brincava de pique-esconde dentro de casa. E aí Sim. eu olhei e falei assim: peraí, isso é maravilhoso, isso é bom demais. Até sem aquela rotina de colégio, antes de Uhum. começar as aulas online. Aquilo era bom demais. A gente brincava, fazia cabaninha, era muita coisa divertida. E aí eu falei assim: gente, isso é muito bom. Aí quando eu retornei, eu não me achei. Aí foi onde eu comecei um burnout. Eu não consegui me achar ali. Você queria Eu voltar a queria viver esse voltar, momento, né, mas de a minha tempo. rotina continuava de trabalho. E aí foi um período assim que para eu me encontrar foi muito difícil, para eu entender o que estava acontecendo foi muito difícil. Eu sofri muito. E aí agora as coisas ficaram muito mais claras para mim. Então, tipo assim, eu realmente, é aquilo que eu te falei, o entender e o aceitar. Eu realmente só quero atender um, dois por dia. Eu não preciso atender um monte. Eu não preciso estar com a agenda cheia para ser uma excelente profissional. Eu posso atender pouco, de acordo com o que eu quero, e entregar o meu melhor para aquele Sim. cliente. E tipo assim, essa demanda de eu conseguir dar atenção para as crianças, ter tempo para mim, ter tempo pro meu lado espiritual também, que foi muito nesse período do burnout, foi onde eu tive que me achegar a Deus. E aí foi onde eu acordei e falei assim, peraí. Foi um período em que eu me encontrei muito sozinha. Era Sim. eu e Deus. E aí era uma conversa, tipo, eu fiquei sem funcionária, então eu ficava em um estúdio imenso, sozinha, as crianças não queriam ir para lá, meu esposo trabalhando o dia inteiro, as crianças às vezes em casa ou no colégio, e eu ali, sem ter com quem desabafar, com quem conversar, e aí foi um período em que Deus me clareou muitas coisas, me fez entender muitas coisas, e a aceitação que eu tô te falando, do desacelerar. Que eu não Sim. sou mais a Késia acelerada, eu sou uma Késia que agora eu quero viver devagarzinho, quero fazer as minhas coisas e Eu tá não tudo sei, eu não bem. sei se você já teve acesso a um livro que eu já li umas 2 vezes, mas ele tem o título As Coisas que a gente só vê quando desacelera. E Não. cada vez que você fala, me remete aos Aham. pensamentos desse livro, que ele é muito lindo e ele fala exatamente sobre isso. Porque às vezes na correria do dia a dia a gente não escuta nem o som que está à nossa volta, o som do passarinho passando, a luz do Não. sol refletindo, porque a gente vive nessa vida Eu acho que acelerada. entra tudo no E automático, quando a né? gente desacelera, a gente começa a ver as coisas mais simples, ela tem mais valor, tem Sim, mais essência, tem mais peso na vida, né? A gente sim, fica muito no robotizado, né? Às vezes, quando a gente está na exatamente. busca desse processo, só desse processo profissional. Uhum, E é muito bonito esse livro porque ele fala sobre equilíbrio, ele fala uhum. realmente sobre desacelerar, sobre equilibrar, simplificar a vida, e tem tudo a ver com o que você está falando. Vou deixar essa indicação, depois vou deixar uma Aham. citação lá no perfil também, porque ele é lindo. E eu acho muito legal essa sua decisão, assim,
no sentido de sustentar tudo isso também, não só decidir, mas sustentar e dizer assim, eu sei o que eu quero para mim, né? Sim. E às vezes passar por todo esse processo de construção, né, espiritual, construção de saúde mental. Uhum. E isso fez você amadurecer, tenho certeza, porque você tá falando que você tá aí tratando, fazendo sessões terapêuticas há 2 Sim, anos, sim. e eu amo terapia, né? Uhum. Você sabe. Eu amo, adoro receber psicólogas, adoro falar sobre comportamento, porque eu acho que podendo fazer, todos nós deveríamos fazer, para poder realmente encontrar a nossa essência, quem somos, o que realmente nos move. E ficar com a família realmente é muito bom, né? Sim. Como pode alguém não gostar disso? Porque algo que a gente desejou, né? Um filho, ele é desejado, ele é gerado, ele é nutrido pela mãe. E quando ele sai da barriga, ele ainda depende desse cuidado, né? Ele depende desse cuidado, né? Dessa nutrição externa. E às vezes vai ser com tempo de qualidade, às vezes vai ser com a conversa, vai ser com a brincadeira. Uhum. Então, podendo escolher, né? Lógico Sim. que essa é uma ótima decisão, faz bem para a criança, faz bem para a gente. Eu sou muito E suspeita porque eu eles faço isso mudaram muito. muito. Eu percebi a mudança de quando eu mudei, como que eles mudaram também. Tipo assim, cada um vivia, vamos dizer, no seu mundinho. Então, enquanto eu estava trabalhando, eles estavam fazendo uma coisa, e a gente não tá ali 100% presente. As crianças falam uma coisa, você, aham, aham. E aí hoje, poder sentar com eles, conversar, e mudei e pude, assim, clarear um pouco os hábitos do que a gente fazia. E até o que eu falo com o meu esposo, as crianças, elas não fazem o que a gente fala, eles são uma cópia do que a gente faz. Então, assim, a gente precisa mudar o nosso comportamento, a nossa rotina, para eles também começarem a mudar. E muda muito. A gente Nós mudando, somos o exemplo, né? E o a gente exemplo ele arrasta. exatamente, a gente mudando a nossa rotina, mudando as coisas, as crianças sentiram isso. E foi assim tão natural. Tipo, eles não estranharam, foi uma coisa natural, eles foram mudando junto. É Eu, porque a gente dá atenção, a gente tem mais sim, tempo para educar, a gente tem mais calma para falar. Então, sim, automaticamente, exatamente. eles também vão se ajustando a esse clima, né? Quando a gente tá muito acelerada, a criança também fica muito Sim. acelerada. E a gente fala, ai, não tô dando conta dessa E criança a gente acha acelerada. que o problema é criança, mas é a Mas a gente. gente tá acelerado, Aham. né? Eu também sempre faço esse caminho reverso, muitas vezes, no sentido de, opa, tenho que diminuir minha agenda essa semana. Uhum. Opa, não tenho como, sabe? Agora, janeiro, muitos clientes me procuram, né, para poder cuidar da rede social, do perfil. Só que é um mês que eu não abro, é um mês que eu não tenho como pegar um cliente novo. Porque pegar um cliente novo demanda estudo da marca, demanda Uhum. muitas coisas. E as crianças são de E férias. os meus filhos estão de férias. Então, assim, não seria justo com a marca, comigo e nem com eles. Então, assim, é a minha rotina. Eu até atendo, emito proposta, mas cliente novo só entra a partir de fevereiro. Esse é o Uhum. meu ajuste. Eu sei que janeiro, junho, dezembro são períodos de férias. Então, se eu já sei, eu já tenho que pensar como vão ser esses períodos. Uhum. A gente já tem que tentar planejar, né? Qual vai ser o dia que eu vou conseguir me dedicar totalmente às férias? Qual vai ser o dia que eu vou me dedicar ao trabalho? E eu acho que fazer esse equilíbrio é um grande desafio, né, Uhum. Kézia? Para todo mundo, para toda mulher, para toda a família, né? Ajustar isso. Por onde você passa, as pessoas perguntam como tá as férias, né? Tá com a avó, Uhum. tá com a tia, foi pra colônia de férias? O que a gente vai fazer para fazer dessas férias boas, né? Memoráveis, afetivas, Sim. porque tem esse olhar também. A criança tá de férias, ela precisa entender o que que é ter férias, porque eles cansam também da escola, né? Eles também cansam da rotina, que também para eles é uma rotina. As férias é para eles desacelerarem. Então, se nas férias a gente está muito ocupado, opa, né? A gente volta nesse processo de agitação. Sim, E verdade. não tem esse tempo para criança. E a gente nem fala de grandes viagens, não. Não. Falo que às vezes, como você disse, é sentar, fazer uma brincadeira, Uhum. assistir um filme, fazer uma pipoca, sabe? Divertir ali naquele momento, fazer algo diferente para que eles se sintam inseridos e valorizados nesse período das férias e que isso não seja um peso, Uhum. mas sim um momento bom, de qualidade em família, né? E aí cada um vai fazer o seu ajuste, né? Acho que falamos tudo, Késia. Não sei. Sabia que já chegamos ao quase final, já são as 10, né?
Gostaria de finalizar. O que você, com esse novo olhar, com essa nova proposta de vida, o que você poderia falar, assim, deixar para os seus clientes, para as mães, mulheres? Eu enxergo assim, para elas não se cobrarem tanto. Eu acho que as mães, a gente como mãe, a gente se cobra muito, como profissional, a gente se cobra muito. A gente fica procurando perfeição e não existe perfeição. Eu acho que a gente não precisa dar conta de tudo. Eu ficava tentando dar conta de tudo e a gente não dá conta de tudo, a gente não é Mulher Maravilha. É, então, assim, desacelerar e ver quais são as prioridades. Eu acho que a família sempre vai ser a prioridade. Deus, né? A nossa saúde mental e física e a família. Eu acredito que os nossos filhos, nosso esposo, nossa casa sempre vai ser a prioridade. Então, desacelerar. Não que a gente não possa sonhar, né? Buscar coisas novas, buscar os nossos ideais, não é errado isso. E também não é errado a mulher, às vezes, abrir mão e ficar em casa. Eu acho que cada período é importante e é a gente entender o que que é melhor. É, também acho. Fazer esse estudo, né, individual, assim, Sim, familiar, entender o que sem eu posso, cobrança. o que eu posso fazer agora para facilitar a minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos, do meu marido. Sim, Afinal, acho que a pandemia, você falou da pandemia, a pandemia sim, trouxe muito isso, né? trouxe. Olhar para o núcleo, né, para dentro. Então, que a gente consiga aprender a fazer esse processo com leveza, com carinho, com afeto, com amor. Obrigada, tá? Pela sua Eu que presença, pela agradeço. sua entrega. Adorei ouvir tua história, esse novo momento. Também quero falar para as pessoas que estão nos assistindo, se ainda não conhece o trabalho da Késia, passar a conhecer. Eu trouxe aqui também um pouquinho o contato dela, para que você possa acompanhar o trabalho da Késia na rede social, vai ver que empreendedora maravilhosa, profissional, um olhar criativo, sensível. Obrigada. Ela que sempre tá fazendo foto da nossa família, ali sou eu com os meus 3 filhos, a Késia. E você pode estar vendo o trabalho da Késia pelo @Késia Gama Fotografia, ou então entrando em contato no seu WhatsApp para estar agendando o seu ensaio. Esse dali foi do Dia das Mães do ano passado, Foi. né? Já tem 10 para esse ano? Ou ainda não chegou até lá? Tô, tá no papel. Tá no papel. Então pode estar entrando em contato pelo telefone 22 9924 6 1722 e também está agendando o seu ensaio fotográfico. Vai ver que é um ambiente acolhedor, independente do endereço, né, Késia? Sim. A Késia, ela tem essa essência de nos deixar à vontade, de viver a experiência real. Ali, ano passado, nós plantamos, né? Foi um ensaio onde a gente plantou e aí, durante esse período, ela ia fotografando, foi bem legal Foi e legal. criativo, assim como ela é, uma pessoa criativa. E também, se você quiser gravar, quem sabe, montar o seu episódio. Ah, e quero também ter um episódio, quero ter um podcast. Aí você pode estar entrando em contato com o Estúdio Realize, que é esse espaço onde a gente grava os nossos podcasts. E aí você pode estar entrando pelo contato pelo Estúdio Realize NF ou então pelo telefone 22 99773 4493 e quem sabe montar o seu podcast. Kézia, muito obrigada pela Eu sua que presença, agradeço. adorei nossa conversa, porque aqui a gente sabe que no podcast Terceira História, cada conversa é uma linha que tece as nossas vidas. Muito obrigada a todos vocês que ficaram assistindo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.